O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fores bem recebidos, comei do que vos servirem e curai os doentes que nela houver. E dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fores bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Que por esta palavra sejam perdoados todos os nossos pecados. Podem sentar-se. A primeira coisa que a liturgia deste final de semana coloca para nós é um convite à alegria. A primeira leitura convida Israel a alegrar-se pela vida nova que Deus concederá a este povo, ou seja, o retorno a Jerusalém do exílio da Babilônia, a reconstrução do templo. E reconstruir o templo aqui é reconstruir o seu próprio relacionamento com Deus, uma vida nova que Deus dará a este povo. Ou dito de um outro modo, de acordo com a própria liturgia deste final de semana, Deus recriará este povo no seu relacionamento. É um povo que vai renascer das cinzas ou do pó para uma vida de comunhão com o próprio Deus. Então, este é o motivo da alegria de Israel. Mas não só de Israel, é motivo também de alegria para cada um de nós. Porque aquilo que está acontecendo com Israel é sinal de algo muito mais grandioso que irá acontecer com cada um de nós. A nossa libertação. Libertação não só do pecado, mas a nossa libertação também da morte. Sabemos que Cristo, com sua vida, morte e ressurreição, abriu para nós as portas da eternidade. Em Cristo, nós já participamos da vida de Deus. Nós já participamos da vida divina. Então, por isso que Paulo diz, na segunda leitura de hoje, que nós fomos recriados. Nascemos de novo. Pelas águas do batismo, Deus nos fez novas criaturas. Deixamos de ser criaturas de Deus e agora nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros da graça de Deus. Por isso devemos nos alegrar. E um motivo ainda muito maior desta alegria, que está em sintonia com tudo aquilo que eu estou dizendo para vocês, é aquilo que Jesus diz no final do Evangelho de hoje, falando aos 72. Diz Jesus: alegrai-vos, não porque os espíritos vos obedecem. Este não deve ser o motivo da alegria de vocês. O motivo da alegria de vocês deve ser pelo fato de que, o nome de vocês estão escritos aonde? No céu.
Então a alegria não é por aquilo que vocês estão fazendo. Claro, aquilo que vocês estão fazendo é a ação de Deus na vida de vocês e por meio de vocês na vida do povo. A alegria se deve dar pelo fato de que o nome de vocês estão escritos no céu. De acordo com aquilo que diz o livro do Apocalipse, escrito no livro da vida. Olha aí, Deus escreveu o nosso nome lá no livro da vida, de modo que viveremos eternamente na presença de Deus. Então, este é o motivo da alegria. A alegria de estarmos em comunhão com Deus, de estarmos na presença de Deus, de sermos novas criaturas, de sermos filhos de Deus. Então, esta é a primeira coisa que a liturgia de hoje coloca para nós, então, esse convite para a alegria. Segunda coisa, semana passada eu falei para vocês, de Pedro e Paulo, duas grandes colunas da igreja, Pedro faz parte aí do colégio apostólico, aquele que estava à frente da igreja, e Paulo vai dizer: eu também sou um dos apóstolos, uma espécie de abortivo, Deus me chamou já por último. Veja, não só Pedro e Paulo e os demais apóstolos, formam o colégio apostólico, são chamados a evangelizar, mas veja, todos os povos, todos aqueles que experimentam a graça de Deus. Por isso, no evangelho de hoje, Jesus envia 72 discípulos. Ou seja, a missão de levar Cristo, levar esta vida nova para as pessoas, para os povos, para as nações, não é só do padre, não é só do bispo ou do papa. Claro, nós, como primeiros, somos chamados a anunciar. Deus nos confiou esta missão, somos vocacionados também a sermos essa presença de Cristo, esse Cristo vivo na vida da comunidade. Mas veja, além de nós, vocês também são convidados a serem evangelizadores, anunciadores da palavra de Deus. Daí o porquê do envio de 72 discípulos, ou seja, todos aqueles que experimentaram a graça de Deus, que têm o seu nome escrito no livro da vida, são chamados a levar esse Cristo, esta alegria de estar na comunhão com Deus para os seus irmãos, para aqueles diversos ambientes onde muitas das vezes nós padres ou os bispos ou o próprio papa tem dificuldade de entrar. Primeiro, talvez ali aquele ambiente de trabalho, ou até mesmo dentro da própria estrutura familiar, ou em outros ambientes, na convivência com os amigos. Então, a missão de evangelizar não é só nossa, é de vocês também. Por isso que Jesus diz hoje também no Evangelho: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da messe que envie mais operários. Nós precisamos de pessoas que de fato estejam dispostos a dar o seu testemunho, a falar de Cristo, não só com palavras, mas falar de Cristo com a sua própria vida, e falar deste Cristo não só aqui dentro deste espaço, mas falar de Cristo em qualquer lugar aonde você se encontrar. É fácil? Não. Por isso que Jesus também diz: envio como ovelhas para o meio de lobos. Por quê? Porque muitos daqueles que ali estão, de fato, não querem saber de Deus. Pelo contrário, querem viver distante de Deus. Eu até lembrava ontem à noite aqui, celebrando para aqueles que aqui estavam, Enquanto nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus e queremos, de fato, buscamos servir a Deus, a gente sabe também que tem muitas pessoas que buscam servir ao inimigo. Não se escandalize, nós sabemos que tem muitas pessoas que adoram Satanás, que querem servir a Satanás. E claro, essas pessoas vão se alegrar, vão festejar com a nossa caminhada, com a nossa vida e comunhão com Deus? Não vai. Vai tentar nos destruir, vai tentar nos afastar, vai fazer com que a gente desanime, que a gente seja um contra-testemunho em meio à comunidade. Por isso Jesus: envio como ovelhas para o meio de lobos. Mas é preciso ser fiel, é preciso ser perseverante. Fidelidade a Cristo. Por isso que Paulo, na segunda leitura de hoje, vai dizer que a minha glória, eu me glorio da cruz de Cristo. Para o mundo, estou crucificado. Ou seja, o mundo, embora tenha o seu valor, a sua importância, mas para mim não. E claro, o mundo também está crucificado para mim, porque eu vivo não por causa do mundo ou para o mundo. Eu vivo para Cristo. Viver é Cristo.
Viver para mim é Cristo. Não importa o que aconteça, o que faço de mim ou do meu corpo, desta carne, a minha vida de fato só tem sentido porque eu a vivo para Cristo, em comunhão com Cristo. E busco ser fiel a este Cristo, como nós também somos chamados a esta experiência. Fidelidade a Cristo. A não estarmos preocupados. Veja como é. Nós somos chamados a evangelizar, anunciar Cristo para o mundo, tendo a consciência de que nem todos vão abraçar esse Cristo. E, consequentemente, então a nossa preocupação também não vai ser em conquistar números. Quanto mais, melhor. E para isso, muitas das vezes, cometer alguns deslizes, ajustar algumas coisas para que seja mais agradável a palavra de Deus, seja mais suave, mais receptiva pelas pessoas. Não, fidelidade a Cristo. Fidelidade à palavra de Deus. Nossa preocupação não é agradar as pessoas, é falar de Cristo para as pessoas, mas ser fiel a este Cristo, ser fiel à palavra de Deus. Fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esta semana, atendendo algumas pessoas e conversando com elas, dizia justamente isso. Olha, eu já disse, eu acho aqui algumas vezes para vocês, o mundo evoluiu, mas a palavra de Deus permanece. Para o mundo o pecado deixou de ser pecado, mas para Deus não. Para o mundo as coisas erradas se tornaram certas, mas para Deus não. O errado continuará sempre errado, o certo continuará sendo sempre certo, a graça continuará sendo sempre graça e o pecado continuará sempre sendo pecado. Veja, isso também precisa estar claro para nós. Por isso que a missão não é fácil. Portanto, por meio desta Eucaristia, peçamos a Deus a alegria de estar em comunhão na presença de Deus, de termos o nosso nome escrito no livro da vida, no céu. Mas não só isso, peçamos a Deus também a graça da fidelidade. Fidelidade à palavra, fidelidade também ao próprio Cristo. E assim seja. Amém.